gorduchinha. E aí galera que acompanha a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o programa de esportes aqui da Multi TV Maringá, para a gente comentar um espaço, pequeno espaço que a gente tem aqui na Multi TV para comentar os acontecimentos esportivos mais importantes registrados aí ao longo da última semana e para falar principalmente de futebol, que é o assunto que a gente mais gosta de debater e de aproveitar para cornetar os amigos aí. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Queria começar o RNX de hoje falando do jogo da seleção brasileira. A gente grava o RNX na terça-feira, todas as terças-feiras pela manhã. E esse RNX de número 13, edição número 13 do RNX, foi gravado, está sendo gravado logo depois do jogo da seleção brasileira. A seleção enfrentou a Zâmbia, grande potência do futebol mundial. A Zâmbia ganhou de 2-0, só ganhou a partir do segundo tempo, quando o Felipão colocou os titulares para jogar contra a Zâmbia. Digo titulares porque dois dos grandes destaques da seleção do time que começou enfrentando a Zâmbia foram o Pato e o Lucas, dois jogadores que por sinal já estão aí dando adeus à seleção. Vários comentaristas esportivos aí comentaram, fizeram algumas considerações a respeito do jogo depois do final do jogo, e vários deles já estão dando tchau aí para os dois jogadores. O Pato, porque como diz Juca Kfouri, está perambulando aí pelo futebol mundial sem saber direito a que veio, né? Não mostrou nem 10% do que todo mundo esperava dele quando ele foi lançado pela Inter no longínquo ano de 2005, 2006. E o Lucas, que é um cracaço de bola, gosto demais do futebol dele, um jogador muito habilidoso, mas também não conseguiu se firmar no Paris Saint-Germain e não vem mostrando todo o futebol que mostrou no São Paulo também, principalmente no ano passado, quando foi o principal jogador da campanha vitoriosa do Tricolor na conquista do título da Copa Sul-Americana. Os dois jogadores, pelo jeito, vão assistir a Copa pela televisão. Oscar, finta bonita do Oscar, bonito lance do Oscar, tentou bater pro gol! Gol! Aí vem cobrança de bola para a área, o toque de cabeça, gol! Queria aproveitar que a gente acabou de falar aqui do PSG, o Paris Saint-Germain, o time do Lucas, para falar dos grandes clubes de futebol da Europa que tem gestão feita por milionários aí da Europa e principalmente da Ásia, do Oriente Médio. Hoje de manhã, na terça-feira pela manhã, o presidente da Inter de Milão anunciou que o clube foi vendido para um conglomerado da Indonésia. 880 milhões de dólares. Esse foi o preço da venda de 70% das ações da Inter de Milão para esse conglomerado da Indonésia. A partir do ano que vem, já do começo da próxima temporada, do meio da temporada, na verdade, europeia, né, que a temporada europeia começa no meio do ano, o clube já começa a ser gerenciado por esse conglomerado da Indonésia. Com certeza vão vir aí grandes investimentos em jogadores, assim como foram feitos investimentos no Manchester City, no próprio PSG, que comprou o Ibrahimovic e o Lucas, o Thiago Silva joga lá no PSG também, no PSG, perdão. A gente conhece vários outros clubes aí da Europa que não eram de tão grande expressão assim, antes de terem sido adquiridos por grandes conglomerados, aí, ou por milionários da Europa e principalmente da Ásia. Tem o Chelsea também, que tem a mesma história, comandado por um russo lá, milionário, um empresário controlador de uma quantidade infindável de poços de petróleo na Rússia. Vamos ver como é que a Inter vai se sair. É o primeiro grande clube, realmente, clube de muita tradição na Europa a ser adquirido por um milionário. Até então, só clubes de expressão média, vamos dizer assim, tinham esse tipo de gestão. Foram levados para esse tipo de gestão. Talvez o mais tradicional desses clubes aí tenha sido o próprio PSG, um clube grande da França, mas que nunca conquistou um título de maior expressão, como a Champions League, por exemplo. Vamos ver como é que a Inter vai se virar. Não é geralmente uma decisão que é bem aceita por torcedores, principalmente os torcedores da Inter de Milão, que são muito tradicionais. Vamos ver como é que esses torcedores vão encarar essa venda aí do clube.
Agora vamos voltar as nossas atenções aí para o Campeonato Brasileiro. Eu queria destacar aqui a coluna do PVC, Paulo Vinícius Coelho, que ele escreveu na edição de segunda-feira da Folha de São Paulo. Achei muito legal, porque ele destacou o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, 10 pontos à frente do segundo colocado. O Cruzeiro que vem apresentando um futebol que está encantando muita gente, inclusive o Tostão, um grande ídolo meu aqui no futebol, pela qualidade, né, do futebol, pelo estilo de jogo que tem imprimido. Marcelo Oliveira fazendo um excelente trabalho técnico lá do Cruzeiro. E o Cruzeiro, por incrível que pareça, não tem a maior posse de bola do campeonato. Nesse ranking de posse de bola do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fica em 6º lugar. Por incrível que pareça, o São Paulo, que está lutando para sair do rebaixamento, para não ficar entre os 4 rebaixados aí ao final do campeonato, é o time que tem mais posse de bola no Campeonato Brasileiro. Isso, segundo o PVC, comprova uma teoria de que não basta ter somente posse de bola para ter um bom futebol, para ter um futebol vencedor, como muita gente vinha falando do Barcelona, por exemplo. O Barcelona, que vem aí de um amplo domínio no futebol mundial, sempre termina os seus jogos aí com 60% a 70% de posse de bola, obviamente mais posse do que seu adversário. Lembram, inclusive, que um dos jogos do Campeonato Espanhol foi um dos primeiros agora, depois que o Tata Martino, o argentino Tata Martino, assumiu o comando técnico do Barcelona, que o Barcelona terminou com menos posse de bola do que o adversário e mesmo assim ganhou de 4-0. Por ter menos posse de bola que o adversário, foi muito criticado o time do Barcelona, mesmo tendo ganhado por 4-0, para vocês verem como é que é a pressão da imprensa espanhola sobre os seus clubes. E aqui no Brasil o Cruzeiro vem provando justamente o contrário, que não precisa ter necessariamente posse de bola para apresentar o melhor futebol e para liderar um campeonato disputado como é o brasileiro. Se fosse assim, São Paulo seria o líder, né? A gente sabe qual é a situação que está o tricolor. Para ele a bola, o William de novo, o Everton Ribeiro passou, Ricardo Goulart, a chance do gol! Gol do Cruzeiro! E eu queria aproveitar também que a gente acabou de falar de São Paulo aqui para falar do clássico, São Paulo e Corinthians, no último domingo. Que foi aquele pênalti que o Rogério perdeu, hein? 4 pênaltis perdidos já no ano. É a primeira vez que isso acontece na história vencedora do Rogério. Perdeu 4 pênaltis só em uma temporada. Goleiro que já fez 112 gols em toda a sua história ao longo de São Paulo, perdendo pênaltis do jeito que está perdendo esse ano. Claro, sem tirar os méritos do Cássio também, que é um excelente goleiro. Para mim, um goleiro que em breve vai estar na seleção brasileira, tem muita qualidade, mostra um pouco de insegurança em alguns momentos aí, como a própria torcida do Corinthians já presenciou, mas é um goleiro demais, grande pra caramba, alto, fecha o gol mesmo, não tem conversa com ele. Vai ser pegador de pênalti mesmo. O que não pode é um goleiro da qualidade, um batedor de pênaltis da qualidade do Rogério Ceni perder tantos pênaltis assim na temporada, ainda mais num jogo decisivo como foi esse contra o Corinthians, no final do jogo, num jogo que estava 0-0, se arrastando, com um ligeiro domínio do São Paulo aí ao longo do jogo, perdeu um pênalti no finalzinho da partida, como foi nesse caso. Autorizado o Rogério Ceni, partiu pra bola, pé direito, defendeu o Gallardo. No centro do gol, Rogério Ceni, pouca distância, perna direita, tocou na bola o Neuer, a bola foi no travessão. Desperdiça a cobrança de... Outro jogador que merece um certo destaque aí, nesse caso destaque negativo também dessa partida, foi o Emerson. Emerson, que já está aí na sua reta final de carreira também, com 35 anos, teve seu contrato renovado com o Corinthians até o final de 2015, mas que já não vem apresentando o futebol que mostrou no ano passado. Futebol que levou o Corinthians ao campeonato da Libertadores, à Taça Libertadores e ao campeonato mundial também. Emerson, que perdeu um gol contra o São Paulo, que normalmente ele não perderia. Um gol que ele cansou de fazer na temporada passada, perdeu diante do Rogério Ceni. Todo mundo lembra que ele tirou o Rogério Ceni ali, chutou ali à esquerda do goleiro, mas a bola passou pertinho da trave, foi para fora, não adiantou nada, né? Vamos ver como é que vai terminar a carreira desses dois jogadores que tem uma história muito bonita nos seus respectivos clubes aí. O Emerson, queria até destacar, um dos pouquíssimos tricampeões brasileiros, seguido por 3 clubes diferentes. Foi campeão brasileiro com o Flamengo, foi campeão brasileiro com o Fluminense e foi campeão brasileiro com o Corinthians. Velocidade agora no contra-ataque do Corinthians.
Diego Macedo pro Emerson, saiu na cara do Rogério, tocou Rogério, voltou no Emerson, o drible, tentou bater pro gol, foi travado pelo Paulo Miranda, escanteio. Ripa na chuleta, pimba na gorduchinha. Pessoal, queria encerrar aqui mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, mandando mais uma vez um abraço para a mais nova telespectadora do RNX, Kátia Scanferla, minha grande colega lá dos meus tempos de RIC, repórter lá da RIC, uma grandiosíssima repórter, muito talentosa. Um abração, Kátia, 13ª telespectadora, 13, hein? Número do Zagalo. Vamos ver se dá sorte aqui pra gente continuar nessa escalada de audiência aqui na Multi TV Maringá. Um abração, Kátia, um abração para todos os outros telespectadores. Queria aproveitar também o nosso momento de recados aqui para destacar o Twitter do RNX, RNX Multi TV. Manda lá o seu recado pra gente, vamos cornetar os colegas aí, vamos cornetar o apresentador, vamos cornetar o cinegrafista, pode mandar o seu recado, pode falar de outro esporte também, a gente fala mais de futebol, mas fica à vontade para falar sobre qualquer outro esporte. Vamos falar do Moda Maringá, vamos falar do handball, vamos falar do futsal aqui em Maringá, que são 3 esportes que estão numa excelente fase aqui na cidade. Vamos ver como é que vai ser o Grêmio Maringá também no ano que vem, aqui na primeira divisão do Campeonato Paranaense. E o Twitter tá aqui para isso, para você mandar o seu recado, mandar seu abraço e cornetar aqui quem você quiser. Pessoal, o RNX dessa semana fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá.